Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zuc, trazendo para vocês aí uma notícia que foge um pouco do padrão, né? A gente ainda não tinha trazido nada a respeito aí sobre o caso do Eduardo Bauerman, envolvido aí numa suposta fraude de resultados. O Ministério Público de Goiás está conduzindo aí investigações no Brasil inteiro com diversos jogadores, entendendo que esses jogadores receberam dinheiro para cometer certos atos que influenciariam em resultados de apostas. Então, por exemplo, o cara era pago para tomar um amarelo, tomar um vermelho, cometer um pênalti, e daí as pessoas que fariam essas apostas acabariam ganhando um dinheiro maior. E no caso do Santos, o envolvido é o Bauerman. Tem um suposto envolvimento, tá? Ele nega todas as acusações. Inclusive, ele e os representantes dele procuraram o Santos para esclarecer, porque ele foi indiciado novamente. Né? Ele tinha sido indicado uma primeira vez. Indiciado não é o termo, eu não manjo do juridiquês, desculpa. Mas ele tinha sido acusado uma primeira vez, e daí agora teve uma segunda denúncia, e nessa deu peso para o Santos poder afastar ele. Porque no primeiro momento, quando foi feita a primeira acusação, o Santos ficou receoso do Bauerman poder entrar com um processo trabalhista. Mas agora o Santos está reavaliando, conversou com o advogado do Bauerman, que está defendendo ele nesse caso, e o Santos pediu toda a documentação que ele teve acesso, para o Santos poder estudar isso de forma jurídica e tentar se defender, sabe? Assim, não acabar virando réu ou cúmplice de um ato de um jogador. E aparentemente, tanto os sites de apostas quanto os times estão sendo considerados vítimas nesses processos, porque veio de uma gangue ali que é comandada por o Bruno Leonardo, eu acho, que é o BL. Ele seria o chefe aí do esquema, e alguns jogadores de algumas equipes teriam aceitado, inclusive tem jogadores que recusaram as propostas aí de cometer pênalti, de fazer um outro ato, e daí acabaram não acontecendo. O que está pesando contra o Bauerman, em princípio, é que o jogador teria recebido 50 mil reais, então esse dinheiro já teria sido recebido pelo Bauerman antes do jogo, e aí no dia 5 de novembro o Santos enfrentou o Avaí pelo Brasileiro, e o Bauerman teria que ter levado um amarelo, ele não levou. E aí com isso ele prometeu que ele ia levar o vermelho contra o Botafogo na rodada seguinte, foi no dia 10. E ele foi expulso mesmo, ele foi expulso depois do jogo ainda, por reclamação. Então ficou meio suspeito, e assim, ficou muito suspeito exatamente por isso, né? Por o cara ser expulso depois do final do jogo e tudo mais, sabe? Então pesa uma suspeita em cima do jogador. Não podemos acusar o jogador, né? Todos somos inocentes até que se prove o contrário, até que venham fundamentos que comprovem que o jogador realmente é culpado. Mas é horrível, né, a gente pensar, né, que um jogador que é um bom jogador, é um dos jogadores titulares aí do elenco do Santos, possa estar envolvido com algo aí para benefício próprio. Porque, assim, em princípio, está prejudicando o próprio Santos, né? Porque ele tomando amarelo pode deixar ele pendurado, deixar ele de fora de algum jogo importante. E mesma coisa ele sendo expulso, porque automaticamente na rodada seguinte ele já não joga. O que acaba sempre prejudicando a equipe, né? Então, ainda está rolando investigação. O Ministério Público de Goiás está indo atrás de vários jogadores, então tem jogador do Cuiabá, do Red Bull Bragantino. Pelo que eu li, parece que o do Red Bull Bragantino recusou a proposta, que era para cometer um pênalti num determinado jogo. Teve jogador do Operário de Ponta Grossa, teve jogador do Cuiabá, do Juventude. Então, ainda é muito cedo para falar sobre culpados, etc. Em princípio, não tendo nenhum envolvimento de nenhum diretor, de nenhum treinador do Santos, eu acredito que o Santos não deve sofrer punição. Não sou especialista em direito, muito menos em direito, seja o criminal, seja o esportivo, para a gente entender esse tipo de coisa, ou mesmo direito econômico, por conta de envolver apostas, né? Dr. Cobra é uma pessoa que a gente pode até consultar, gravar um vídeo aí para explicar melhor, deixar mais clara a situação, mas em princípio o Santos não deve sofrer nenhum tipo de punição, até porque ele é considerado réu, e eu acho que os clubes seriam os principais prejudicados em situações como essa, né? Porque normalmente o que o jogador pode fazer que é garantido?
tomar cartão, seja amarelo, seja vermelho, cometer um pênalti. Então os clubes seriam os principais prejudicados. Então não creio no envolvimento de pessoas ligadas ao clube, não dá para descartar, mas eu acho pouco provável. Eu acho que seriam casos isolados de jogadores, e no caso do Santos sobrou justamente para o Eduardo Bauerman. Eu espero de verdade que ele seja inocente, eu espero que sejam acusações falsas contra ele. Ele está dizendo que é inocente, que não está envolvido nisso. Ele já tinha dado uma declaração na primeira acusação, porém, pezinho atrás agora, né? Ficar um pouco ressabiado, receoso também, né? Porque a gente, de qualquer forma, o Santos é prejudicado, seja na imagem do jogador, talvez até na moral. De repente, se ele for acusado, condenado, a gente perde um jogador que é um dos titulares. Seja porque o jogador prejudicou, né, nesses momentos aí com cartões, etc., não jogando. Enfim, no fim, quem sai prejudicado é o futebol, né? A gente vê algumas poucas pessoas ali ganhando um dinheiro de uma forma desonesta, né, manipulando resultados, manipulando situações de jogo, e quem perde é o torcedor, que só quer assistir o jogo do seu time ou um jogo de futebol porque gosta do esporte, e a gente está indo parar em página criminal, editoria policial aí para poder explicar o que está acontecendo. Como eu disse, não sou especialista em direito, talvez um vídeo aí depois dos próximos passos, vamos ver o que vai acontecer agora na sequência. A gente não sabe nem se o Bauerman vai ser afastado, está sendo cogitado dele não jogar contra o Bahia agora pelo Brasileiro, na próxima rodada. Então a gente espera os próximos passos, vamos ver o que o Ministério Público vai fazer, o que acontece na sequência, e aí a gente pode convidar o Dr. Rafael Cobra para fazer um vídeo com a gente, para explicar com propriedade, dentro da lei, o que ele sabe, o que ele está estudando. Ele é um santista muito interessado, então com certeza quando acontece ele investiga para entender melhor qual que é o processo, porque cada vertente do direito, cada coisa tem as suas particularidades, né? Então ele tem um conhecimento geral grande, tem um conhecimento desportivo também grande por conta de ser um apaixonado pelo Santos. Então a gente pode ver com ele se a gente consegue gravar e explicar melhor. Mas não adianta também a gente puxar ele agora enquanto as coisas ainda estão nas fases iniciais. O que a gente trouxe para vocês é a notícia que saiu hoje, essa segunda, né? Então a gente teve aí uma continuidade, né? Uma segunda acusação aí contra o Bauerman, e agora o Santos cogitando até suspender o jogador de forma preventiva, né? Até ter certeza de que ele não estava envolvido, que não tem nenhum problema, e que isso também não possa acarretar nenhum problema para o Santos, né? Para o Santos como instituição. Seja um real dentro de campo, eu acho pouquíssimo provável, seja um na imagem do clube, né? Que daí fica manchada, né? Tem um jogador ali que jogou contra a própria equipe. Espero de verdade que não. Eu sei que dinheiro é complicado. Eu também, se uma proposta aí que falasse assim, 50 mil antes e talvez mais dinheiro depois, né, para confirmar o ato, é muita grana, né? Resolve minha vida, cara, de verdade. Se fosse 50 antes, 50 depois, 100 mil, praticamente quito tudo, assim, que eu tô devendo em geral, né, dos investimentos, de financiamentos e dívidas. Então é tentador. Assim, entendo de verdade essa tentação, mas eu espero de verdade que não, que para que tenha lisura no esporte, nos campeonatos, e que também não manche aí a nossa imagem do Santos, aí um dos maiores do mundo, o maior do mundo. E é isso, galera. Obrigado você que acompanha nosso canal, espero que tenha gostado. Deixe sua opinião aí, o que você acha, né, de todo esse escândalo aí da Operação Penalidade Máxima 2, o que você acha aí em relação ao Bauerman, se você acha que tá estranho, se você acha que não acredita na culpa, coloque aí sua opinião aí e, como sempre, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações e tragam mais cientistas. Pra cima deles e até mais.